Bom dia, segundo ano, técnico em química. Estamos na reta final, ok? Então vamos lá, continuando, né? Indústria petroquímica, vamos falar dos produtos petroquímicos, né? Os produtos formados da indústria petroquímica. E aí tem aquela pergunta: do que dependem os produtos formados, né? Você vai querer saber aí qual o critério, né? O que influencia na formação. Então nós temos algumas questões. Primeiro, o que influencia muito, né, é a massa molar, tá? Massa molar. Quando eu falo massa molar, né, eu estou falando, corresponde o quê? A massa molecular, né? Massa molecular. E se eu falo massa molecular, eu estou falando o quê? Da soma das massas atômicas. Massas atômicas, né? De uma substância. Então, um item que influencia nessa formação dos produtos é a massa molar, né? E a outra que também está associado com a massa molar, mas é o que? É a complexidade do produto, né? Complexidade do produto. Ou seja, ele aumenta com a massa molar. Aumenta com a massa molar, tá? Então, a massa molar, né? Eu comentei que depende dos produtos, a massa molar e a complexidade do produto. Ou seja, a soma, né? A soma da massa molar, né? Qual que você aumenta, né? Com a massa molar. Número de produtos e a proporção relativa depende do quê? Então, você tem o quê? Quantos produtos estarão associados a tal matéria-prima, né? A proporção desses, né, desses produtos, do que eles dependem. Aí nós temos alguns itens também, mas vamos falar. Primeiro, é a carga utilizada, ou corrente, tá? Então, a carga utilizada ou corrente, o que é? O que eu vou usar, né? Eu vou usar o etano, vou usar o propano, né? Butano, eu vou usar gás natural, vou usar petróleo. Tudo isso vai influenciar no meu produto. Segundo, novamente, a massa molecular, que está associado o quê? Com o aumento, novamente, né? Vamos lá, o aumento, essa massa molecular vai estar o aumento com a complexidade, né? Com a complexidade da composição. E essa complexidade da composição, ela está associada ao quê? Ao tamanho da cadeia carbônica. Ou seja, quanto maior a cadeia carbônica, quanto maior a cadeia de hidrocarbonetos, né? Carbono, hidrogênio, né?
e as suas impurezas, né? Seus radicais, enfim. Tudo isso vai influenciar no meu produto, né? E outra coisa também muito importante é a natureza do hidrocarboneto. Natureza do hidrocarboneto. Que vai acabar o quê? Ele vai acabar influencia na reação, tá? Influencia na reação. E o que é essa natureza dos carbonos? Nós temos os parafínicos, tá? Que é um termo utilizado na indústria petroquímica, né? Pelos químicos, engenheiros, pelos funcionários, pelas pessoas envolvidas no processo. Os parafínicos. Que aí, o que são os parafínicos? São os alcanos, né? Que tem o quê? Alcanos. Alcanos que tem ligação simples, né? Ou seja, não tem dupla ligação, tripla ligação, né? Ligação simples. Cadeia aberta é outra característica dessa natureza do carboneto, né? Também temos outro muito conhecido que são os naftênicos. Naftênicos. Que aí, quando eu falo naftênicos, eu estou falando o quê? Aí já muda. Nós estamos falando de cadeia. Deixa eu mudar a folha aqui. Estou falando de cadeia fechada. Cadeia fechada, né? Estou falando aqui de cadeia fechada, certo? Deixa eu ver onde é que eu paro aqui, desculpa a folha aqui. Cadeia fechada, naftênica, cadeia fechada, né? A ligação, né? A ligação também, ela apresenta anel aromático. Né? Ligação insaturada, né? Né? Você tem ligação simples, né? Você tem a ligação aí com dupla, tripla ligação, enfim, né? É uma outra situação, tá? Depois nós temos aqui produtos, produção versus rendimento. Aí tem uma outra questão muito importante que envolve o quê? Eu vou ter uma produção de algo que eu desejo, né? E também tem a questão do rendimento. Quanto que eu vou produzir? Qual a porcentagem? Qual a pureza? E aí você tem, tem aquela relação que eu falei com a carga utilizada corrente, né? Por exemplo, se eu quero, eu quero produção de eteno, então vamos lá, produção de eteno. Na produção de eteno, a minha carga ideal, vamos falar aqui, minha carga ideal nesse caso, ela é o quê? Ela é o etano, tá? O etano é a minha carga ideal, porque aí, nessa produção de eteno, eu vou usar o etano, né? Que aí, com o processo, por exemplo, com a pirólise a vapor, enfim, com o desidrogenação que nós comentamos, né? Nós vamos o quê? Vamos produzir o eteno, a partir do quê? Do etano. E nós utilizando o etano, nós vamos o quê? Maximizar o seu rendimento, tá? Eu vou maximizar o seu rendimento, né? Aí, se por exemplo nós temos um outro perfil, né? Eu quero
eu tenho moléculas, por exemplo, de 1 a 3 átomos de carbono, então eu tenho moléculas de 1 a 3 átomos de carbono, né? Aqui de carbono. Qual a carga ideal aí? A carga ideal. Carga. Seria o quê? Não seria a carga ideal, mas é uma carga que nós temos, por exemplo, disponível. Nós temos propano. Tá? Desse propano, eu posso sim, ele tem 3 carbonos, né? Eu posso fazer uma condensação, por exemplo, né? uma quebra, um craqueamento, ou desculpa, um craqueamento, se for condensação, vai ser de 2, né? Metano. Mas no caso eu tenho propano, eu posso quebrar, né? Essa cadeia e posso formar o eteno, né? Formo o eteno. Só que nesse caso, por exemplo, o rendimento, nesse caso, ele já é de 40%, usando a carga de propano. Enquanto que usando a carga de etano, na produção de eteno, usando etano, você já tem um rendimento melhor do que se nós usarmos o propano. Tá? Vamos lá. Hidrocarbonetos, vamos falar de hidrocarbonetos aromáticos na pirólise a vapor. Então esse é um processo, né? Onde eu vou o quê? Vou ter como matéria-prima hidrocarbonetos aromáticos na pirólise a vapor. Então esse teor de aromático, então vamos lá. Então nós temos um teor de aromático. Teor de aromático, né? Esse teor de aromático, ele tem que estar em torno de 55%, né? Por quê? Esse teor de aromático, quando vamos fazer a pirólise a vapor, nós vamos o quê? Nós vamos alterar, né, essa cadeia, nós vamos manipular essa cadeia, ele é uma cadeia aromática, uma cadeia fechada, né, que tem uma dupla ligação, tal. Temos que tomar uma ligação, não, eles têm dupla ligação, né? Por que em torno de 55%? Por quê? Nós temos que evitar, quando temos 55%, eu estou falando o quê? Em torno de 55%. Para evitar um excesso. Um excesso de aromático, logicamente. Por quê? Além de não produzir o desejado, aqui ficou esquisito, mas deixa eu só fazer aqui. Eu esqueci meu corretivo. Além de não produzir o desejado, né, o seu produto desejado, né, muitas vezes ele não tem o rendimento dele não é tão bom, você forma o coque, tá? O coque. Esse coque realmente ele não é desejado, né? Ele não é desejado, obviamente, no processo. E esse coque vem muitas vezes da polimerização desse hidrocarboneto, né? Aromático. Ele acaba polimerizando e formando o coque, né? O que é essa formação do coque? Vamos lá. Formação do coque. Então, teor de aromático está associado com isso, né? Formação do coque. Formação do coque. Então, ele é o que? Um depósito sólido, né? Onde a maior parte dele em porcentagem é o carbono, né? Que esse carbono aí que vai formar o coque, né? Principalmente. Então você tem um depósito sólido resultante
resultante da destilação, né? Resultante da destilação e o craqueamento das frações mais pesadas. Então, dessas frações mais pesadas é que nós temos a formação do coque, tá? E vamos lá, vamos para a última folha. Né? Aqui não sei se aqui não tem ação corretiva, né? Aqui não tem, mas eu vou colocar aqui. Deixa eu voltar a folha aqui. Formação do CAC. Qual que é a ação corretiva? Eu vou colocar aqui ação corretiva, né? Nós temos uma ação corretiva aí para evitar, né? O excesso. Ação corretiva. Essa ação corretiva, na verdade, ela está associada à primeira aqui. O que é ação corretiva? É limitar em torno de 55% a presença de aromáticos, tá? Você coloca em outras frações, né, outras matérias-primas e acaba limitando um pouco, porque se você colocar muito aromático, a tua chance de formar o coque, ela aumenta consideravelmente. Então vamos lá. Complexo de produção de aromáticos. Aí no caso eu quero produzir aromáticos, tá? Que é uma das principais funções da indústria petroquímica, é a produção de aromáticos. Por quê? O aromático ele não se encontra muito no seu estado natural, né? No petróleo ou no gás natural, enfim. Então você vai o quê? Manipular também, através de processos, através de síntese, né? De reações. Então, qual o complexo de produção de aromático, qual o objetivo dele? É converter a nafta do petróleo em petroquímicos básicos, né? Então, você tem aquela, né? Você vai pegar a partir da nafta do petróleo e vai converter em petroquímicos básicos. E aí você tem essa produção de aromáticos também, né? Petroquímico básico, que entre eles estão os produtos aromáticos. Características dos aromáticos, tá? Então, as principais: cadeia carbônica fechada. O que eu tinha comentado com vocês? Ligação insaturadas, que nós podemos associar as duplas ligações, né? Duplas ligações, e anel benzênico, que é de todas as características, né? É a mais marcante dos aromáticos. Esse anel benzênico, por quê? Porque ele caracteriza todos os aromáticos, tá? Como pode ser representado esse anel, né? Esse anel benzênico? Ele pode ser representado dessa forma. Essa é uma forma, né? Tá? Então nós temos aqui, ó. Essa é uma forma. Essa é outra forma de ser representado o anel benzênico. Tá? E essa é outra forma de ser representado. Lembrando que cada um desses aqui, ó, ela vai alternando, né? Uma dupla ligação, uma simples, uma dupla ligação, uma simples, uma dupla ligação. Essa é outra forma, né, de nós representarmos, né,
representarmos os produtos aromáticos. E aí tem a pergunta, qual a aplicação dos produtos aromáticos? Então, diferentes produtos finais ela tem. Então, com a aplicação, então ela tem uma formação de diferentes produtos finais, né? E aí nós vamos falar depois, nós temos tolueno, né, xileno, benzeno, enfim, nós temos vários produtos. E aí depende do mercado consumidor, aí depende do mercado consumidor, né? Então depende aí onde você quer aplicar né, esses produtos aromáticos, que depois na próxima aula eu vou falar aí com mais propriedades sobre especificamente sobre esses produtos, tá bom? Obrigado, classe, e até a próxima aula.